Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Estevam Campos e o assunto de hoje são as fórmulas 3D. Temos aqui a nossa pasta de trabalho com várias abas, com várias planilhas, com a mesma estrutura. Então nós temos as nossas contas e o total gasto referente a essas contas mensalmente durante os 12 meses do ano. Nós temos as nossas filiais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Vitória. E eu preciso consolidar estes valores na minha planilha final. Então eu preciso somar todos os valores gastos pela nossa empresa durante todo o ano. Se nós fôssemos utilizar a forma tradicional de fazer esse cálculo, nós utilizaríamos a fórmula soma e selecionaríamos a célula referente à conta e ao mês estipulado, 1 a 1. Então, eu faria a fórmula soma, iria lá na minha filial São Paulo, selecionaria o meu valor B3, colocaria o ponto e vírgula, ia para a minha filial Rio de Janeiro, selecionaria o mesmo intervalo B3, ponto e vírgula, para Curitiba, o mesmo intervalo B3, e assim sucessivamente para todas as minhas filiais. Então, até Vitória, fechei meu parênteses e dei o Enter. Obtive meu total de R$ 21.596. A fórmula soma, ela é uma fórmula 3D. O que é uma fórmula 3D? É aquela fórmula onde eu posso referenciar o mesmo intervalo em várias planilhas. Então, ao invés de eu fazer todo esse trabalho manual de ficar selecionando individualmente cada uma das minhas planilhas e apontando para a célula que eu quero efetuar a soma, basta eu selecionar a célula da minha primeira planilha e estender a minha seleção entre todas as planilhas. Então, é justamente isso que nós vamos fazer agora. Então, a fórmula soma por si só, ela é uma fórmula 3D. Ao final desse vídeo, eu vou deixar um link do suporte da Microsoft, onde ele lista todas as fórmulas 3D dentro do Excel. Então, retornando, fórmula soma, vou fazer a minha primeira seleção. Então, vou selecionar lá na minha filial São Paulo, que é a primeira planilha da minha pasta de trabalho. Seleciono a minha célula B3 e agora é onde eu vou apontar todas as planilhas que eu quero que façam parte da minha seleção. Então, com o Shift pressionado, eu vou selecionar a última aba que eu quero que faça todo o range de planilhas que eu quero que façam parte da minha forma. Então, eu quero envolver São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Vitória. Vitória é a última aba da sequência da minha pasta de trabalho. Então, aperto o Shift e seleciono Vitória. O Excel fez uma marcação entre todas as abas, todas as planilhas existentes na minha pasta de trabalho, e a minha fórmula também teve uma alteração. Então, agora ele colocou na referência da minha fórmula São Paulo, 2 pontos, Vitória. Nós sabemos que os 2 pontos dentro do Excel significam até. Então, a soma da minha planilha de São Paulo até a minha planilha de Vitória, a célula B3. Fechei meu parênteses, dei o Enter, o mesmo resultado de 21.596. Quando eu copio essa fórmula, o Excel mantém a minha referência 3D. Então, a minha alteração, a minha cópia, a minha referência relativa é alterada de acordo com a movimentação da minha célula. Então, eu fiz apenas uma fórmula para o mês de janeiro, para minha conta de água. Quando eu fiz a cópia relativa para todas as minhas outras contas e os outros meses, as fórmulas se adequaram automaticamente ao novo posicionamento.
Só que a minha fórmula 3D ela é um pouco sensível quando a gente fala de movimentação de planilhas. Então, se eu mudar a minha planilha de posição, as referências do meu resultado vão ser alterados. Então, aqui a minha fórmula ela vai de São Paulo a Vitória, ou seja, ela vai incorporar todas as planilhas que estiverem entre estas duas extremidades, entre a minha planilha de São Paulo e a minha planilha de Vitória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha planilha de São Paulo agora e vou movimentar essa planilha para a direita, deixando a minha aba, a minha planilha do Rio de Janeiro, fora deste intervalo. Então, peguei agora a minha filial São Paulo e movimentei ela uma aba para a direita. Então, agora, Rio de Janeiro ficou antes da minha filial São Paulo, logo o Rio de Janeiro não faz parte mais do meu cálculo, pois a minha fórmula faz a referência de São Paulo a Vitória. Então, de São Paulo a Vitória não incorpora o Rio de Janeiro. Então, quando vocês criarem as fórmulas 3D, muita atenção na hora de fazerem a movimentação das suas abas ou evitem esta movimentação justamente para não ocorrer esse tipo de problema. E um detalhe importante é que a alteração ocorreu em todas as fórmulas, né? Então, todas as fórmulas 3D, né? Então a nossa planilha de consolidado é composta de todas as nossas fórmulas 3D. Ela se adequou ao novo posicionamento da minha planilha de São Paulo. Se eu movimentar a minha planilha de São Paulo, colocando ela após a minha planilha de Vitória, a minha planilha de São Paulo deixa de fazer parte da minha conta e o Excel assume a próxima planilha que existia após São Paulo, que no caso era Curitiba. Se eu pegar agora a minha aba do Rio de Janeiro e colocar após Curitiba, o Rio de Janeiro vai passar a fazer parte do nosso cálculo. Então, como a minha fórmula vai de Curitiba a Vitória, e a gente colocou o Rio de Janeiro de volta dentro deste intervalo, o Rio de Janeiro passou a fazer parte também desta conta. Assim como se eu trouxer agora a minha planilha de São Paulo para dentro das minhas extremidades, então vou trazer aqui de volta, vou colocar depois de Florianópolis. Agora o valor voltou a ser 21.596, ou seja, todas as planilhas entre as minhas extremidades estão fazendo parte do meu cálculo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.